Se você me perguntar o que é um domingo ideal, passa por eu encontrar com amigos meus, sentar em um bom bar, beber uma cerveja bem gelada, ir pro Maracanã e ver o Fluminense ganhar o jogo. E melhor ainda se esse jogo for um Fla-Flu. E hoje às 7h30 tem Fla-Flu no Maracanã pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense perdeu o último jogo com o Maracanã cheio e a gente perdeu em casa. O que, se você olhar os números, não é o normal. E você sabe o que é normal? É isso aí mesmo que você pensou. Então vamos rodar a vinheta e começar esse pré-jogo de Fluminense e Flamengo. E se tudo der certo, vai ser mais um domingo normal pra gente. Antes de começar, eu vou pedir pra você, deixa o like, se inscreve no canal e, por favor, faz isso pra gente bater os 14 mil inscritos, tá? E vou explicar qual é essa loucura pra você estar chegando no canal agora. Todo pré-jogo de clássico aqui no canal Gol de Barriga, a gente grava no bar, tô aqui no Tártaros, um bar aqui no Grajaú. Não tem publi nenhuma disso aqui, tá? Estamos pagando a conta normal, mas só uma escolha nossa de gravar sempre num bar ali o pré-jogo de clássico. Enfim, vamos lá, né? Fluminense, antes do jogo do Chelsea, tinha 12 jogos de invencibilidade. E aí a derrota pro Chelsea, ele não dá esse sentimento tanto de derrota, até pela grandiosidade da onde a gente chegou. Era mais um sentimento de frustração, né, em relação a isso. Mas a derrota pro Cruzeiro, a gente voltou pra realidade, né, na última quinta-feira, jogamos o Brasileirão, e a derrota pro Cruzeiro sim é um sentimento de derrota. O Fluminense abre essa rodada na 7ª posição, porém com 2 jogos a menos, né, Mirassol e Ceará. Porém, ontem o Mirassol já ganhou. O Mirassol, todo mundo tava dando como time que ia cair, o último, e o Mirassol cravo que não cai mais, tá? O Mirassol ganhou o Santos 3-0, já passou o Fluminense, mas a gente ganhando, a gente consegue até ganhar uma posição, mas o importante é que a gente ganhando, a gente fica lá em cima. Mas a gente não pode perder, porque além de se distanciar da parte da tabela, hoje a gente tem Flamengo e depois a gente tem Palmeiras. Então é importante demais ganhar para não entrar numa sequência muito negativa, porque se você parar pra pensar, a gente perder jogos assim, ainda mais nesse momento que a gente perdeu um grande ídolo, o Arias, é complicado, porque entra num ambiente muito ruim, porque a torcida vai pressionar como funcionaria qualquer time grande, como é o Fluminense. Então a gente precisa ganhar o jogo de hoje, e ganhando o jogo de hoje vai com moral para quarta-feira enfrentar o Palmeiras, mas para ganhar do Palmeiras, precisa ganhar hoje também. Então vamos falar agora do nosso adversário do Flamengo, enquanto eu faço uma moto nesse momento, gravar na rua, tem essas coisas. Então vamos agora falar um pouco do nosso adversário do Flamengo, como ele vem para enfrentar a gente no jogo de hoje. Vamos falar do Flamengo, nosso adversário. No histórico, o Fluminense tem 455 jogos. O Fluminense é o time que o Fluminense mais enfrentou, né? Acho que não tem dúvida em relação a isso. São 142 vitórias, 166 derrotas e 147 empates. O Flamengo na última rodada era o... Isso, vamos interromper porque o Lucas quer tomar cerveja, gente. Um brinde à vitória de hoje. Gol do JK. Agora eu vou beber também, que eu brindei, né? Voltando, o Flamengo era o líder, né, até a última rodada, e ele perde para o Santos ali do Neymar, e o Cruzeiro ganha, e acaba que o Cruzeiro acaba ultrapassando o Flamengo. O Flamengo tem 7 pontos a mais que a gente, mas tem um jogo a mais. Então a gente ganhando hoje, a gente encosta no Flamengo. Sobre os jogadores à disposição do Felipe Luiz, o Pedro volta a ser relacionado, né? Pedro, o mundo dá voltas, né? Pedro que já saiu na base escorraçado de lá, aí voltou, foi jogar no Fluminense, e aí foi pro Flamengo e agora tá sendo escorraçado de novo porque não quer treinar e não quer jogar. Então, mas ele volta a ser relacionado hoje. O Flamengo não tem os 2 laterais esquerdos, o Alessandro e o Ayrton Lucas, se machucaram no mesmo jogo contra o São Paulo. Então o David Varela ali improvisado na lateral esquerda, já fez isso outras vezes. Também Bruno Henrique tá suspenso e De La Cruz e Michael também estão no departamento médico, não jogam a partida de hoje. Jogadores em destaque, eu acho que o jogador de destaque da temporada do Flamengo nesse Brasileirão é o Arrascaeta, tem 9 gols já no Brasileirão e é o vice-artilheiro do campeonato. Então o Fluminense tem que ter atenção, porque não teve atenção com o Caio Jorge, que é o artilheiro, espero que tenha atenção com o Arrascaeta. E tem vários jogadores conhecidos, né? É um elenco que a gente tem que ter cuidado, tem medalhões como o Danilo e o Jorginho, por exemplo, tem na frente o Wesley pela direita, que ataca muito bem, e tem também o Cebolinha, que eu nem acho que o Cebolinha é um grande jogador, não é ruim assim, né? Mas contra o Fluminense, essa porra sempre joga bem, e assim, mais o Renato Gaúcho, se é um técnico que conhece bem o Cebolinha, é o Renato Gaúcho. Sobre o jogo histórico, que eu gosto sempre de citar, eu fico escolhendo aqui para não ser repetitivo, e já teve 3 Fla-Flu, se eu não me engano, aqui no canal Gol de Barriga, então eu não vou repetir, eu vou de Fla-Flu do Creu. Fla-Flu do Creu, que acontece em 2008 ali, né, antes daquela Libertadores. Os 2 times estão meio misto, e aí, cara, foi um Maracanã do caralho pra quem tava nesse Maracanã.
o primeiro tempo 0-0, começa um dilúvio no intervalo, e aí começa uma guerra entre as torcidas. Eu lembro da torcida indo para um lado e para o outro, como se fosse um baile funk, ali, todo mundo indo ali no corredor, indo para um lado e para o outro, na arquibancada. Na volta a gente toma um gol, e aí Thiago Neves resolve brincar, faz 2 golaços de falta, e o terceiro, um golaço, ele pega a bola da esquerda, sai driblando todo mundo, dá uma caneta no Egídio. Confesso que eu não lembrava que essa caneta era do Egídio, fui descobrir quando eu tava dando uma olhada nos melhores momentos desse jogo pra falar aqui, tá? E aí, faz um gol e faz uma dancinha, que também não tem nada a ver com o Creu, a dancinha, é mérito da torcida que faz o Creu e fica marcado. E aí a gente fecha o jogo 4-1. Quem faz o quarto gol? Lucas? Maurício faz o quarto gol. Também não lembrava não, tá? Tô falando porque eu vi os gols hoje. Maurício faz o quarto gol. Então esse é o jogo histórico que eu botei aqui pra lembrar. Mas já falei disso tudo, vamos falar de Fluminense agora um pouco. Que escalação que promete hoje, tá? Vamos lá, por que eu falei que a escalação de hoje é aquela que a gente vai ficar muito ansioso pra vazar alguma coisa logo? Porque ninguém cravou nada até agora. E como o Ares saiu e a gente não ganha o último jogo, o Renato mudando ali a escalação, gera muitas dúvidas. Segundo o GE, o Fluminense pode jogar, a tendência é que jogue no 3-5-2, que é a escalação que foi bem no Mundial, mas também pode reforçar o meio de campo, botando os 4 volantes jogando no 4-4-2, ou pode ir de Soteldo, Canóbio e Germancano na frente, né? Eu vou falar um pouco o que eu acho sobre essas escalações, mas vamos trabalhar na tendência que é o 3-5-2 ali, o que deve vir a campo hoje. E nesse momento, espero que essa família fique triste amanhã. Está passando aqui atrás agora a camisa do Flamengo. Voltando, só para lembrar, né? John Kennedy volta a ser relacionado ao time do Fluminense, né? Voltou do Pachuca. Achei legal na coletiva a parte que o Mário fala que ele veio ver o jogo do Fluminense, falou, tô doido para voltar e tal. Então, assim, a gente sabe que ele vai entrar com vontade e quando for chamado, a torcida vai reagir de forma diferente. Eu, infelizmente, não vou estar no Maracanã hoje pela segunda vez, mas quarta eu volto. Aliás, quinta é meu aniversário, então eu quero quarta receber parabéns no Maracanã. Eu vou estar no Premiere, na transmissão do Premiere hoje de novo. Mas o Lucas, quando chamar o Lucas, vai ficar todo emocionado no Maracanã hoje, não vai? Quando chamar o John Kennedy, a expectativa vai estar lá em cima. Então tem essa pressão. Segundo o Lucas, eu não posso encostar o ombrinho aqui que atrapalha ele, tá? Então vim pra cá agora. Minha garrafa vai ficar atrás do campinho. Voltando, o provável time seu no GE é Fábio, Thiago Silva, Ignacio Freitas, Samuel Xavier, Martinelli, Hércules, Nonato e René ou Fuentes. Espero que seja René, tá? Soteldo e Germancano. Esse é o provável time que vai a campo. Vamos falar de cada jogador agora. Time comandado pelo Renato Gaúcho. Vamos lá, começar de cada jogador. Fábio, apesar da derrota de 2-0 pro seu ex-time, fez uma boa partida contra o Cruzeiro, né? O primeiro gol sai de uma defesaça do Fábio. Vocês fazem essa porra aqui, meu irmão? Só pra eu entender, é um tesão de ficar ouvindo essa porra o dia inteiro. Se incomoda muito. O brinde ao Fábio. O Fábio não gosta de brindar. Então, tira o brinde do Fábio. O Fábio fez um ótimo jogo de novo, continuou com a moral lá em cima. Samuel Xavier. Esse, pra mim, é um jogador que vai sentir muita falta na saída do Arias. Era uma válvula de escape ali pela direita, mas a gente hoje precisa muito dele, até porque quem vai estar ali é o Varela pela esquerda, que não é o titular deles. Seria o terceiro reserva, né? Tá sendo improvisado ali. Então, eu acho que é uma opção muito boa pra gente atacar pela direita. Na zaga, a gente vai de Thiago Silva, que acho que no primeiro gol, no lance que gera o escanteio, para mim tem uma falha dele, muito mais do Martinelli, mas ele e Martinelli batem cabeça, mas é o Thiago Silva, continua com a moral, um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de clubes, a moral de sempre. Freitas, esse para mim foi, o tema é cabaço, contra o Caio Jorge, no segundo gol, ele falha para mim no segundo gol, mas ainda tem moral ali pelo que vem jogando, tem moral e forte, vocês entenderam. E ao lado deles, Ignacio. Esse sim fez um Mundial muito bom e vai ter oportunidade de novo hoje de mostrar para o torcedor que aquilo não foi um acaso, as partidas do Mundial. Do lado esquerdo, o René. Que, assim, para mim não entendi muito a lógica dele ter sido barrado no último jogo. Acho que o Renato entrou nessa que o Fuentes é mais ofensivo e apoiar o Soteldo ali. Mas o René se mostra mais seguro e acho importante, até do lado do Freitas ali, ter o René e ter mais um zagueiro. Então o René deve jogar hoje ou o Fuentes. Se for o Fuentes, para mim é o primeiro erro do Renato, que eu espero que eu não esteja comentando isso no pós-jogo. No meio de campo a gente tem Martinelli, que eu acho dizer que depois de muito tempo jogou mal o último jogo, né? Ele falha para mim ali no lance que gera o escanteio do primeiro gol do Cruzeiro, não fazer uma boa partida. Mas
mas esse tem muita moral por tudo que vem jogando desde a chegada do Renato Gaúcho. Hércules é outro que estava bem, não se destacou tanto, e para mim o jogo de hoje passa por ganhar o meio de campo, e Hércules é um jogador essencial, seja ajudando na marcação, com muita disposição física e chegando na frente para finalizar também. E ao lado deles o Nonato. Para mim, eu iria de Bernal e soltaria mais Martinelli e Hércules, mas entendo a decisão do Renato. O Nonato jogando bem, os jogos que joga bem ali, acaba apoiando muito também, então eu não vejo nenhum problema. E a dupla de ataque, começando com o Soteldo, provável titular. Confesso eu que, assim, pensando só no último jogo, não faz sentido para mim o Soteldo estar à frente do Kevin Serna. Sei que o Kevin Serna tem toda a situação com o empresário dele forçando saída, Influência está negociando com o Inestrosa, que o Atlético Nacional tem interesse no Kevin Serna, tem tudo isso, mas para mim, bola em campo seria para mim o Kevin Serna titular. Eu não vejo o dia a dia do Soteldo, não acho que o Soteldo seja aquilo que foi no último jogo, para mim ele foi horroroso no último jogo, espero que ele esteja um pouco melhor, que tenha vontade de colaborar com o time, mas realmente fez uma partida muito ruim. E ao lado dele, Germancano, outro que não vive grande fase. Eu acho que do grupo Jornada eu fui o que mais demorei a dar o braço a torcer, que o Germancano não vive grande fase, mas agora ele tem ali a sombra do John Kennedy, principalmente tratando de Flamengo. Então hoje a torcida vai pressionar para entrar o John Kennedy, então que o Germancano faça um ótimo primeiro tempo, porque o segundo tempo provavelmente tem John Kennedy em campo. E o Renato Gaúcho, que sim, ainda tem muita moral, apesar das últimas 2 derrotas, uma é uma semifinal e outra é o líder do Campeonato Brasileiro, e nem acho que o time joga muito mal. Eu acho que foi 10 minutos de apagão, que a gente toma 2 gols, você não pode ter um apagão contra o time como o Cruzeiro, como não pode ter um apagão hoje no clássico contra o Flamengo. Então vamos falar das apostas na KTO para o jogo de hoje. Voltamos aqui ao meio de campo. Mais uma vez, cara, deixa o like, inscreve no canal, que ajuda muito a gente a estar fazendo aqui esse trabalho, tá bom? Aposta pro jogo de hoje. Vamos lembrar, aposta com responsabilidade. KTO é a nossa parceira aqui, ajuda muito o projeto a acontecer, mas aposta com responsabilidade, leve como uma brincadeira, não vai apostar nenhum dinheiro que você não pode perder, tá bom? Fluminense muito, Flamengo muito pouco favorito. Flamengo muito favorito no KTO, Fluminense pagando 5,10 e o Flamengo pagando 1,77. Confesso que me fiquei um pouco surpreso com esse tamanho. Pra você ter uma ideia, o Fluminense era favorito contra o Cruzeiro na KTO. Então, minha aposta, como vocês estão vendo aqui tá aparecendo minha aposta, eu fui no básico, assim, eu nem acho que apostas podem ser mais seguras do que o Fluminense ganhando, como eu apostei ali R$10 no Fluminense ganhando. Só que é questão de valor, eu acho que tem um valor muito bom, assim, não é um dinheiro fácil, mas eu acho muito que a gente vai ganhar hoje, e é um valor, vou botar R$10 e vou ganhar 51. Então pra mim valeu muito a pena, então se quiser fazer essa aposta, link tá aqui na descrição, você clica, faz lá seu cadastro rapidinho, faz sua aposta, que ajuda muita gente, mas mais uma vez, para maiores de 8 anos, e com responsabilidade. E quem tem que ter responsabilidade, não tem a segunda câmera agora, quem tem que ter responsabilidade é o Klaus, que vai apitar o jogo de hoje. Árbitro de hoje, Rafael Klaus. Precisamos beber para falar de Rafael Klaus. Vamos lá. O Rafael Klaus é ruim? É. Todo árbitro é ruim? Todo árbitro é ruim. Então, acho que ninguém fica satisfeito. Eu vou trazer 2 pontos aqui. Um negativo e um menos negativo. É forte eu falar positivo, tá? Esse é o mais negativo. O Rafael Klaus já apitou 42 jogos do Fluminense e a gente perdeu 22 jogos. É um absurdo esse número, tá? São 11 vitórias, 9 empates e 22 derrotas. Então esse ponto é pra você ficar com raiva. O segundo ponto, que é pra você ficar com menos raiva, é que assim, a torcida do Flamengo também não gosta do Klaus. Nenhuma torcida gosta do Klaus. Então mostra que ele é muito ruim mesmo. Então tem esse ponto. E agora eu vou jogar pra cá, pra essa câmera, e vou tentar amenizar um pouco. Dos últimos 6 jogos que o Klaus apitou no Fluminense, a gente não perdeu nenhum. Tá vendo essa, Lucas? Isso acalmou seu coração um pouco? Mais ou menos, não acalmou muito não. E dentro desses 6 jogos, tem o 2-0 no Fla-Flu, o 2-0 do Ganso, que ele marca um pênalti. Assim, ele não dá o pênalti, não sei se vocês vão lembrar agora, tá? Ele não marca o pênalti, o VAR chama, mas ele é aquele lance que tem que ir lá. É um carrinho do Léo Pereira que bate no pé do Marquinhos e aí desloca o Marquinhos. Sendo bem sincero, é um lance que se alguém tiver de má vontade, dá pra não marcar. Então eu acho que ele só é ruim mesmo, mas é muito ruim. Dito isso, preferi que fosse qualquer... cara, arbitragem, né? Eu falei de arbitragem. Vamos lá.
hoje às 5h30 começa a transmissão aqui, tá? Acompanha com a gente, por favor. Assim, é a transmissão tricolor, é assim, a narração do Fluminense, os comentários de quem vive o Fluminense. Então hoje, a partir de 5h30 da tarde, começa a transmissão, 2 horas de pré-jogo, repórter na rua falando com a torcida, a gente trazendo conteúdo ali para vocês, depois transmissão tricolor, depois pós-jogo. Então acompanha com a gente e, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda muito. E que hoje seja uma noite normal no Rio de Janeiro e o Fluminense ganha do Flamengo mais uma vez.